Fala pessoal, bom dia. Hoje eu vou estar aqui resolvendo essa questão aqui de matemática financeira. Eu vou estar mostrando aí qual é a forma de se fazer essa questão, beleza? Essa questão aqui da banca Sesgran-Hill do concurso público Banco do Brasil 2023. Vamos entender a questão. Um cliente tem duas opções para investir R$ 100.000. Então você se imagina nessa situação. Você tem R$ 1.000 para investir durante 2 anos, beleza? O gerente seu chega para você e fala: a primeira opção oferece um retorno de 12%, 12% ao ano, tá? No regime de juros compostos, que é o juro de banca, o juros sobre juros. Mas nesse rendimento de 12%, eles vão te cobrar 15% de imposto. É como se fosse um imposto de renda, né, sobre esse valor aí que vai render. Beleza? Imposto sobre os juros proporcionados pelo investimento. Ou seja, o que vai render é seu. Porém, você vai ter que subtrair o valor de 15%. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Já a segunda opção oferece um retorno de 10% ao ano. Um juro menor. De juros também compostos, mas sem qualquer cobrança de imposto. Ou seja, ele tem duas opções de investimento. Uma que ele ganha 12 e outra que ele ganha 10. Na que ele ganha 10, ele é livre de imposto. Na que ele ganha 12, ele tem que pagar 15% de imposto. Beleza? Ao escolher a opção mais lucrativa, é óbvio que ele vai escolher a opção mais lucrativa, né? Ao final de exatos 2 anos de investimento, esse cliente receberá a mais, em relação à opção menos lucrativa, uma quantia em reais igual a. Beleza? Então você tem duas opções de investimento. Então você tem, eu vou colocar aqui como a primeira opção. Qual que é a primeira opção? A primeira opção. Primeira opção. Ele vai investir 100 mil, certo? Ele vai investir 100 mil, ele vai ganhar 12% ao ano. Porém, depois ele vai ter que tirar 15% de imposto de renda sobre o rendimento. Sobre o rendimento. Essa opção ela é um pouquinho mais complicada, até porque é 12%, depois você tem que tirar 15%, entendeu? Então nós vamos primeiro trabalhar com a segunda opção. A segunda opção ela é bem fácil. A segunda opção, ele vai receber 10% ao ano, ou seja, 20%, né, ao longo de 2 anos, 20%, e ele não vai pagar nenhum juro, nenhum imposto de renda sobre esse investimento. Então nós vamos calcular aqui quanto que ele ganharia de lucro se ele optasse por essa segunda opção, beleza? São 2 anos. Então ele vai ter aqui, ó, um capital inicial. Eu vou colocar aqui, vou mudar a cor. Ele vai ter um capital inicial de 100 mil. 100 mil. Ele investiu lá 100 mil. Ao passar de o primeiro ano, ele vai ter acumulado de juros quanto? Ele vai ganhar 10 mil. Certo? 10 mil. É 10%. De 100 mil é 10 mil. Beleza? No segundo ano, ele vai ganhar mais 10 mil. O que você tem que ficar atento, se você não souber a fórmula de juros compostos, é você saber que os juros compostos é juros sobre juros. Então, qual foi a primeira incidência de juros aqui? A primeira incidência de juros
foi aqui, ó, no primeiro ano ele ganhou 10 mil, beleza? Como é juros sobre juros, você tem que calcular mais 10% sobre esse primeiro rendimento que teve aqui, ó. Então, ele investiu 100 mil, ganhou 10 mil, mais 10 mil, mais os juros acumulados aqui, ó. Os juros sobre juros, né? Os juros compostos. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar 10% de 10 mil, que é quanto? É R$1.000. Beleza? Essa aqui nós estamos fazendo a segunda opção, né, que é com juros de 10% sem que ele pague imposto de renda. Então aqui a gente vai ver quanto que rendeu. Ó. 0, 0, 0, 1, 2 e 1. Então isso aqui, ó, é com certeza o que ele receberia se ele optasse pela segunda opção. Beleza, pessoal? Se ele optar pela segunda opção, ele vai ganhar quanto? 21 mil. De lucro, né? Até porque os 100 mil ele já tinha. Então, você vai calcular aqui somente o valor que rendeu. Quanto que rendeu para ele esse investimento ao longo de 2 anos? Rendeu 21 mil. Beleza? Ok. Já descobrimos a segunda opção? Agora nós vamos descobrir a primeira opção. Vamos descobrir a primeira opção. Eu vou apagar aqui. Nós vamos calcular agora a primeira opção. Ela é um pouquinho mais difícil, mas não muito. A segunda opção, ele vai ter 100 mil reais de capital inicial. E ele vai ter um rendimento de 12% no primeiro ano. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro ano. Quanto que é 12% de 100 mil? 12% de 100 mil é 12 mil. 12 mil. Beleza? Segundo ano. Mais 12 mil. Como é juros bancários, juros de banco, você vai ter que calcular juros sobre juros. Então, qual foi a primeira incidência de juros? Foi aqui, ó, no primeiro ano. Então, sobre esse rendimento aqui, eu tenho que calcular mais 12%. Certo? Dá para fazer de cabeça? Eu sei quanto que é 12% de 12 mil? Não, eu não sei fazer de cabeça. Então, vou colocar aqui, ó, 12 mil, vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 12 mil equivale a 100%, é o total, né, desse rendimento aqui. E os 12% será X. Beleza? Eu vou multiplicar cruzado, vai dar 100x é igual a 12 mil vezes 12. Dá para fazer de cabeça? Vamos lá. 12 vezes 12 dá 144. Aqui eu só completo com os zeros aqui. Ó. Então, 12 mil vezes 12 dá 144 mil. 144 mil dividido por 100 é só cortar o zero aqui. Ó. Corta aqui, corta aqui. Eu vou ter como resposta 1.440. Ou seja, eu vou investir 100 mil. No primeiro ano eu vou ganhar 12 mil. No segundo ano eu vou ganhar mais 12 mil. Mais esses 12% aqui, ó.
que foi os juros acumulados, que foi os juros sobre juros. Então eu vou colocar aqui mais 1.440. Vou colocar embaixo aqui. 1.440. Agora eu vou fazer a soma para ver qual foi o rendimento que ele teve. Ou seja, se ele optar pela primeira opção, ele vai receber 125.440. Certo? Ou seja, quanto é que ele vai ter de lucro? Ele vai ter de lucro 25.440. Por que eu estou falando de lucro? Porque os 100 mil já era dele, entendeu? Então aqui eu só quero saber quanto que rendeu. Rendeu 25.440. Tá certo? É só isso? Não, não é só isso. Você tem que saber que sobre esse rendimento ele vai ter um abatimento de 15%, certo? Que era a condição desse tipo de negócio que ele fez, se ele optar, obviamente, por esse primeiro investimento. Então a gente vai ter que deduzir aqui, ó, sobre esse valor que a gente acabou de achar, 15%, que a gente vai subtrair. Certo? Quanto que é 15% de 25.440? Eu sei fazer de cabeça? Claro que não. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui. 25.440 é o todo, é o 100. É o 100%. Eu quero tirar 15% disso. Vou fazer a multiplicação cruzada, vai ficar 100x é igual a 25.440 vezes 15. Quanto que é? 25.440 vezes 15. Cinco vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 4, 20 com 2, 22. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Aqui eu vou multiplicar agora o 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Vou somar aqui agora, vou ver quanto que vai dar. 0, 0, 6, 7 com 4, 11, 3, 8, 1 e 2, 3. Vou jogar aqui na regrinha de 3. 381.600. Vou pagar esse cálculo aqui, ó. Estamos chegando no final já. Vamos errar aqui agora, que se errar aqui, a gente perde tudo que a gente desenvolveu. Aqui, ó, 381.600 dividido por 100, é só cortar o 0. 0, 0, 0, 0. Então vai ficar 3, 8, 1, 6. Ou seja, esse valor aqui é o quê? Esse valor aqui é 15%. Né? Isso aqui que a gente acabou de achar é o valor do imposto, beleza? Que a gente vai ter que deduzir do lucro. Qual que foi o lucro? O lucro foi 25.440,
que eu vou descontar agora os 15%, que é 3.816. Reta final. 0 menos 6, não dá. Então, pega um emprestado. 10 menos 6, 4. Aqui é 4, mas eu tinha emprestado 1, ficou 3. 3 menos 1, 2. 4 menos 8, não dá. Pega emprestado. 14 menos 8, 6. Nossa. 4 menos 3. 4 menos 3, 1. Aqui, desce o 2. Então, qual que vai ser o lucro? Vai ser isso aqui, ó. 21.624. Perfeito? Então, se ele optar pelo o primeiro investimento, ele vai ter um retorno de juros de 21.624. Então, eu vou colocar aqui, ó. A segunda opção é 21.000. A primeira opção é 21.624. Aí eu pergunto para você, qual dessas duas opções vale mais a pena? Aquele vai ter um lucro de 21.000 ou aquele vai ter um lucro de 21.624? É lógico que a opção mais lucrativa é essa aqui, ó. E a pergunta quer saber, ela é mais lucrativa em quanto? Qual é a diferença de uma para outra? A diferença de uma para outra aqui, a gente nem precisa fazer conta, ó. 21.624, a diferença é R$624 a mais que o primeiro investimento renderá a mais que o segundo. Beleza? Então, a primeira opção é mais lucrativa, ela rende R$624 a mais, portanto, você vai marcar a letra C, você matou a questão. Questãozinha boa, questãozinha aí para trabalhar com bastante número, né? Mas o raciocínio em si não é muito complicado. Beleza, galera? Valeu aí. Era isso.